Buongiorno a tutti, sono Mauro Pizzato Bom di Slow Food. dia, chamo-me Mauro Pizzato, represento o Slow Food e dou as boas-vindas a todos os senhores a esse seminário sobre a relação entre homens e árvores. Uma relação que foi definida muitas vezes um paradoxo. Agora estamos dedicando muitos temas à relação entre o homem e as terras altas, as montanhas, duas informações técnicas. O público pode colocar perguntas através da chat e depois as perguntas serão colocadas aos palestrantes na segunda parte do nosso seminário. Marcelo vai estar conosco e ele vai colocar em forma gráfica os conteúdos e de vez em quando aparecerão estes desenhos aparecerão os desenhos. Vou passar a palavra ao secretário do PFC, uma organização no setor da certificação nas florestas e que está trabalhando conosco. Seu nome é Antônio Brunori. Passo a palavra para ela. Muito obrigado. Este é um momento muito importante para a PEFC e para a Slow Food, porque estamos falando do gerenciamento das florestas em relação com o homem, com os humanos. Eu sou um perito nas florestas e represento na Itália a certificação das florestas, quer dizer, o gerenciamento sustentável das florestas e o rastreamento das madeiras. A nossa organização é justamente uma organização que está no meio entre as florestas e o mercado, o consumidor. Vou moderar o seminário de hoje desta maneira. Vamos ter uma apresentação de Ranil, que vai fazer uma introdução sobre este paradoxo homem-floresta em nível global. Logo, vou passar a palavra para Sharon, que da Uganda vai nos contar a relação homem e floresta para as florestas equatoriais tropicais. E depois vou passar a palavra para Jonsson, que falando da Islândia, vai falar das experiências de vida que a comunidade local tem com as árvores e as florestas. E depois, Renzo vai falar das florestas, das selvas e a relação entre as florestas e o homem nas áreas mediterrâneas. Uma pequena introdução. As florestas representam 30% da superfície da Terra. Aliás, é uma superfície que apenas 10 mil anos atrás representava a metade da superfície da Terra. Nos últimos anos, houve uma perda da superfície florestal, passando de 7 milhões de hectares por ano há 20 anos a 3,3 milhões de hectares este ano, conforme os dados da FAO. Quer dizer, a redução está reduzindo. Mas o problema fundamental é que a deforestação é a consequência do estilo de vida consumístico da nossa sociedade. Com certeza, as dietas alimentares não são adequadas, a população aumenta, então precisa cada vez mais de terras para a agricultura e para o ganado, mas esse problema de deflorestação cria outro problema, porque a segunda causa, em termos de importância, da mudança climática. Então, estamos falando de perda de biodiversidade, aumento das temperaturas, e tudo isso cria problemas, gera problemas para os humanos. O paradoxo é que a perda é, sobretudo, na área tropical equatorial, enquanto no norte do mundo estamos tendo um aumento da superfície das florestas. Este é o primeiro paradoxo. A parte rica do mundo consome
as florestas da parte central do mundo. Quer dizer, as florestas equatoriais diminuem, as florestas boreais, onde se situam a maioria dos países ricos do mundo, as florestas boreais aumentam. Este é o primeiro paradoxo. Segundo paradoxo, para gerenciar as florestas de uma maneira correta, é necessário ter uma sensibilidade por parte do consumidor. E a sensibilidade quer dizer melhores consumos, uma maior eficiência também e escolha dos produtos. É por isso que, além da cultura, existe também a cultura do consumo, quer dizer, um consumo mais responsável, mais associado, ligado ao território e às certificações, quer dizer, umas ferramentas que oferecem garantias. O que quero dizer, enquanto moderador, é que a palavra-chave para reduzir este paradoxo é responsabilidade. Responsabilidade quer dizer gerenciar as florestas de uma maneira correta, quer dizer se assumir a responsabilidade não apenas para o meio ambiente das florestas, mas a responsabilidade para com a comunidade humana em geral. Então, aos gerentes das florestas do norte, pedimos que sejam responsáveis também para proteger as florestas do sul do mundo. Esta apresentação, esta introdução aos paradoxos, quer dizer, uma diferente maneira nas florestas, a redução no sul do mundo e aumento no norte do mundo, e riqueza no norte do mundo que leva ao consumo das florestas nos países do sul. E terceiro paradoxo, mais cultura ao consumo nos países que são mais consumistas. Então, vou passar agora a palavra a Ranil, que vai nos contar sua própria versão de qual é o paradoxo, se houver este paradoxo. Porque ele vai dizer que não existe realmente um conflito entre homens e árvores, mas vamos depois ouvir o que os outros palestrantes vão nos contar. Ranil, pode começar a sua palestra. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado para todos, porque para mim é muito importante esta possibilidade de fazer esta apresentação. Eu tenho até uma apresentação digital que não vou apresentar agora porque não é possível, mas vou passar depois aos organizadores. Vou começar com a coisa do Machu Picchu, do Peru, que diz: o sol nos ajuda, nós somos a manifestação da sua energia, nossa mãe natureza, as plantas que intercedem com as nossas pessoas, quer dizer que realmente toda a vida funciona com a captura de energia devido aos eletrões que são excitados por um fotão de luz. E o Sol Surya é a energia do Sol que alimenta a vida no planeta. E todos os biotas, também os humanos, são alimentados por essa energia capturada através das plantas. As plantas são os agentes que capturam essa energia e são fundamentais para o nosso bem-estar, que se baseia também no carbono. Vamos ver o sol. A energia do sol é capturada pelas plantas através da fotossíntese. Esta é a linfa da vida. Então, tudo que nós comemos, todos os elementos sólidos dentro de nós, uma vez foram convertidos em sólido, foram virados em sólido através das plantas. Esta é a produtividade primária. As árvores são o símbolo dessa relação. São realmente a origem dos seres mais alta no reino,
para o bem-estar de todos. Aqui podemos ver as plantas e a produção primária acontece na biomassa da fotossíntese e nas folhas das plantas. 148 milhões de quilômetros quadrados na Terra e 200 vezes mais a superfície das folhas, 200 vezes mais as folhas do que a superfície. O que é que eles fazem? Eles fornecem sombra e criam um ambiente que, através da fotossíntese, assegura também água limpa. E as raízes das árvores entram no ciclo das substâncias nutrientes e então permitem ao solo de ser rico e fértil, com umidade. Então, as folhas são responsáveis não apenas pela sombra e para o refrescamento, mas também pela fertilidade do solo que nos alimenta. E quando se juntam em grupo as árvores, em número suficiente, há um organismo que se cria, o que nós chamamos a floresta. E hoje é muito importante lembrar que uma floresta, todas as florestas no mundo inteiro, representa, quer dizer, as árvores representam 1% da biodiversidade das florestas. Mas, infelizmente, nós nos focamos apenas nas árvores, esquecendo o 99% que faz parte também das florestas. Mas, olhando para as árvores, podemos ver que as folhas de todas as árvores representam uns 5% da massa, da biomassa, e fornecem serviços ao ecossistema: oxigênio, açúcar, água na atmosfera, refrescamento, e contribuem também aos núcleos de condensação e criam também os carboidratos. Então, como podemos restaurar as funções das florestas? Este elemento tão importante, este elemento que se chama alto BD. Aqui há um site que é www.analogforestry.org e podem ver a situação, e nós tentamos criar um ecossistema que é parecido ao sistema original que nós tínhamos na Terra, com suas funções ecológicas e de estrutura arquitetural. Quer dizer, criar tudo isso é muito bom, mas, no mesmo tempo, nós estamos perdendo as árvores que produzem energias. E também, quando as árvores, com um ritmo maior de 200 vezes em comparação com a biossíntese, são queimados. E claro que também a nossa modernidade industrial elimina oxigênio. E a concentração global de oxigênio na nossa atmosfera diminui. E olhando aos responsáveis, é a combustão de combustíveis fósseis. Este é o elemento que contribui mais. E ninguém está fazendo nada para voltar atrás. Porque, no final, a única coisa para recriar oxigênio na atmosfera é alimentar as florestas. E ninguém hoje se foca nas florestas. No contrário, o oxigênio é queimado. Mas está acontecendo mais uma coisa bem pior.
as temperaturas estão aumentando. Para a clorofila, a temperatura optimal é 37 graus. E com o aumento da temperatura, a fotossíntese é difícil. Então, há uma destruição da clorofila. Então, no futuro, com o aumento da temperatura, com este impacto na clorofila, teremos cultivos cada vez mais pobres. Em alguns casos, nem poderemos cultivar. Porque também o efeito das folhas é um efeito de refrescamento através da evaporação e transpiração. E eu poderia até apresentar uns números, por exemplo, uma árvore representa 10 unidades de AC, e a situação nesse momento é difícil, porque o planeta está se aquecendo. E são apenas as árvores e as folhas que podem nos refrescar. E nós estamos reduzindo estas riquezas. Então, como podemos reconhecer o valor dos ecossistemas, dos serviços ao ecossistema das folhas? Na economia atual, só as frutas das árvores têm um valor. E nós deveríamos também valorizar o serviço aos ecossistemas. Então, devemos criar uma nova biomoeda. E a conferência de 2015 sobre o clima em Paris mostrou que a produção de oxigênio, de água limpa, etc., tudo isso depende da fotossíntese. E estes ecossistemas estão se empobrecendo muito porque não tem uma valorização reconhecida em nível econômico. E podem ver também que há uma posição que chama posição do documento de Sri Lanka. Apenas um minuto a mais. No Sri Lanka, nós temos a possibilidade de investir no oxigênio, na restauração do oxigênio. Há também um site que chama www.restore Earth. Temos que escutar Buda, que diz: a floresta é um organismo de grande benevolência e gentileza, que faz muito sem pedir nada. E realmente esta é a relação que nós gostaríamos de ter. Resolver o paradoxo quer dizer aceitar a realidade da vida. Todos os senhores que estão escutando agora, por favor, vamos fazer um exercício juntos. Podem dizer a si mesmos: eu sou vivo, eu sou vivo, eu sou vivo. Respire. Respire profundamente e diga, por favor, respiro. Sinta, por favor, o respiro, a respiração. É real que o ar que está respirando é respirável graças a uma planta em algum lugar no planeta. E nós todos somos uma parte dessa verdade. E integrando essa realidade, podemos inverter a tendência no planeta. Muito obrigado, Ranil, pela sua introdução excelente, que com certeza é uma contribuição muito útil, principalmente para a nossa discussão. A ideia da moeda associada à clorofila e à fotossíntese é excelente. Muito obrigado. Muito obrigado a Ranil do Sri Lanka. Agora vou passar a palavra para Sharon, que vive numa comunidade em Benet, no povoado de Benet,
em Uganda, e ela vai nos dar a oportunidade de conhecer a experiência da comunidade dela em relação à reflorestação, à gestão das árvores, à convivência com as árvores. Sharon, tem a palavra. Muito obrigada. Espero que consigam me escutar. Infelizmente, a voz é muito baixinha, mas o intérprete vai tentar traduzir o melhor possível. Não sei se conhecem a comunidade de Bennett. É um grupo de pessoas que vivem lá há 200 anos, em comunidade. O que fazemos é a atividade de pequena agricultura e depois as florestas foram destruídas. E em 1951, claro, a história é muito interessante nessa época, mas tenho pouco tempo. A independência da Uganda foi depois, claro. E em 1971, houve também outras mudanças. E o Departamento das Florestas decidiu declarar umas leis que não iam no interesse da região do Bennett. Depois, em 83, houve decisões do Ministério do Meio Ambiente, mas depois estas decisões mudaram. Nós tentamos fazer o melhor. E agora, na nossa região, não temos mais a nossa terra ancestral, onde podemos viver felizes com as nossas árvores, com o nosso meio ambiente natural. E a nossa discussão com as árvores é importante. E tem que ver com a nossa comunidade no Bennett também. Nós estamos excluídos na nossa terra ancestral agora. E é difícil para nós também criar animais. Mas com vários grupos também de indígenas, estamos tentando defender o nosso bem-estar para com os governos. E encorajamos os nativos a plantar árvores. Eles normalmente não plantam porque acham que a árvore é uma coisa natural, mas nós estamos tentando convencê-los, porque eles também criam abelhas. E nós estamos convencendo os nativos lá que para ter as abelhas, eles devem cultivar plantas. Mas plantas onde vivem. E defendemos também
a nossa posição para com o governo. A vida nas florestas para nós é mais fácil. Gostaríamos de voltar. O governo da Uganda tem outra posição, mas nós sabemos que a floresta é a nossa casa. Sem a floresta não podemos viver felizes, porque a nossa vida está ligada diretamente com as florestas. Nós temos tudo nas florestas, perto das árvores. Toda a nossa tradição depende disso. E é o que nós queremos. É o que eu quero. Eu quero me reconectar com as florestas, as plantas, as árvores. Mais um minuto apenas, mais um minuto, infelizmente. O áudio não é da excelente qualidade, infelizmente. Nós, na nossa região, queremos nos reconectar com as florestas. Nós não somos violadores entrando nas florestas. Nós achamos que morar nas florestas, em conexão com as florestas, é o melhor para nós, é a nossa natureza. E poderia concluir aqui. Muito obrigada, Sharon. Muito interessante sua experiência. Muito interessante essa ideia das abelhas, porque realmente não alimentam apenas os humanos, mas também criam a vida na vegetação, graças à sua função com o espalhamento do pólen. Nós tivemos a experiência do Benet, quer dizer, um povoado, uma região na Uganda. E agora vou passar a palavra para Johnson, que faz parte da Associação Florestal na Islândia, que vai nos contar sobre uma situação muito diferente do que a Uganda, mas o mesmo amor para as naturezas, as florestas, árvores. Johnson, você tem agora 8 minutos e a possibilidade de receber perguntas no final da sua palestra. Com o microfone encendido, por favor. Ligue o microfone. Agora sim, muito obrigado. Obrigado a Ramil e Sharon também pelas contribuições. Agora vou apresentar a situação da Islândia, que cada ano se afasta de 2 centímetros por ano por causa da geologia. E a ilha começou a ser habitada há 500 anos, então era diferente porque a cobertura da floresta era muito elevada. Hoje não é assim, porque em 1900, menos de 1% da superfície era com florestas. Então, em 500 anos, a atividade humana causou uma diminuição das florestas. E começou o fenômeno da erosão do solo. O solo era muito sensível porque era muito pobre, estamos no meio do Atlântico, e provavelmente algumas espécies ficaram extintas. Mas naquele tempo, quer dizer, há 120 anos, a floresta
começou a ser habitada parcialmente e então lutamos contra a erosão do solo. Pararam também os incêndios, porque não havia florestas. E as poucas florestas que ainda quedavam, que ficavam ainda, eram pouquíssimas. E a floresta primária desapareceu totalmente. Esta é a história comum no mundo inteiro. Nos anos 30, no século passado, uma associação para as florestas foi criada. E muitos participaram nessa iniciativa. Hoje, somos 7.000 os membros dessa associação de defesa das florestas e é um desafio enorme que nós temos para voltar a uma situação de reflorestação da Islândia. Mas é uma organização não governamental e o 25% do que nós fazemos é feito graças aos voluntários. Nós temos uma organização principal e várias outras, há umas 60 espalhadas em várias áreas da Islândia. Temos também uma reunião cada ano para tentar apoiar as nossas associações de qualquer maneira que nós encontremos. Mas é muito importante. O sucesso é determinado pelas pessoas em nível local, que conhecem a terra, conhecem as pessoas, conhecem também as autoridades responsáveis em nível local. E é dessa maneira que nós tivemos muito êxito no nosso trabalho. Melhoramos a vida de todos na Islândia dessa maneira. E agora as pessoas nos apoiam, os cidadãos nos apoiam, o que é muito importante. Estamos perante uma mudança climática global. Estamos lutando contra estas alterações do clima e recriar florestas é fundamental. As que já existem devem ser protegidas e temos que plantar novas florestas. Para as comunidades locais é muito importante curar o solo, as florestas e plantar novas plantas. E este trabalho de replante teve muito êxito em muitas cidades, muitos municípios. Então, estamos criando umas florestas, uns recursos florestais que não existem de uma maneira sustentável. Acho que fizemos muito já e vamos continuar. Também, nós acreditamos que o bem-estar da comunidade é possível graças a ações positivas. E é muito importante para nós, nesses momentos, nesses tempos, onde os problemas que nós estamos encarando podem levar para problemas de saúde pública, até psicológica, psiquiátrica. Tudo isso é evidente no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental. O que, para mim, é muito importante é a maneira em que nós trabalhamos com as escolas primárias na Islândia. Cada semana, 10.000 jovens participam na plantação de árvores. Temos também um fundo, uma verba,
elected 1980, the first female at that time that was E elected. temos também Also very much interest in forestry. vários representantes, por exemplo, em 1980 já foi elegida uma mulher como representante e realmente ela estava muito interessada na preservação e a cura das florestas. Por esta razão, nós acreditamos que as próximas gerações devem aprender a plantar as plantas para saberem que é fundamental para o bem-estar e tudo isso também dá esperança no desenvolvimento dos jovens, porque elas são o nosso futuro. E tudo depende de como nós educamos os nossos jovens, as nossas crianças para um futuro melhor. Obrigado. Muito obrigado, Johnson. Infelizmente, o tempo é limitado. Sua palestra é muito interessante, mas temos mais uma palestra e depois as perguntas. Então, Sharon falou de florestas, de abelhas, mel. Johnson falou de florestas, saúde, educação. E agora vamos ver outra perspectiva sobre a relação entre a floresta e os humanos. E vou dar a palavra para Renzo, que representa o mundo das florestas no Mediterrâneo. Aliás, as florestas mais habitadas no mundo, que são as florestas nos Alpes, as florestas alpinas. Ele até vai nos compartilhar essa experiência nos Alpes e também a apresentação, que pode ver graficamente também. Muito obrigado, Antônio. Estão me ouvindo? Dá para ouvir, Antônio? Sim, sim, tranquilo. Pode continuar. Então, imagino que todo mundo possa me ouvir. Obrigado, Antônio, e também Raniel, Sharon Johnson, pelas palestras. Ontem, na Itália, houve uma situação que chamamos de Party of Trees, uma festa das árvores, onde os jovens plantaram árvores, o que é muito importante para a regeneração, não apenas das árvores, mas também das pessoas. A relação entre as florestas e os humanos são de muitas naturezas. É difícil discutir, porque há muitas nuances. Eu gostaria de chamar a atenção sobre o paradoxo sobre a proteção das florestas nos Alpes. Os Alpes europeus são uma barreira entre o norte e o sul, o leste e os outros pontos cardinais, este e oeste. E, claro, sabe, Weizsäcker, um homem que morreu antigamente atravessando os Alpes, foi no início da colonização dos Alpes, mas desde então os habitantes começaram a chegar nos Alpes e cortar as árvores. Por isso, houve uma deforestação nos Alpes. Podem ver a curva azul, que continuou durante o século passado, até no final do século XIX. A importância das florestas depende dos usos. A deforestação provocou a perda da floresta primária, como no caso da Islândia, mas nós preservamos algumas partes da floresta nos Alpes, porque essas florestas eram importantes para a proteção contra os problemas geológicos, caídas de pedras, etc. Esse é o resultado dessa colonização de longo
prazo, podem ver que há uma pequena parte de florestas, a linha vermelha delimita onde estavam as florestas originárias, mas nós cortamos todas as florestas e agora só temos esta pequena superfície de árvore que podem ver mais escura. Porque o medo de morrer de fome era mais alto do medo dos problemas e da instabilidade geológica. Na Idade Média, começaram a estabelecer umas proibições para proteger as últimas partes residuais de florestas, porque eram fundamentais para a vida das pessoas nos Alpes. E agora temos este patrimônio do passado, esta herança do passado. Podem ver esse triângulo verde na direita, que são florestas protegidas, porque protegem o povoado que está lá debaixo das florestas. E justamente esta área não foi transformada em árvores cortadas ou pastagem. Então, são uma herança cultural muito importante e também tem uma importância para o meio ambiente, porque estas florestas são diferentes do que as florestas que depois foram gerenciadas de uma maneira intensiva pelos humanos. Por exemplo, nas Alpes Orientais, podem ver que a floresta aqui é totalmente diferente das outras que foram gerenciadas de uma maneira intensiva. Mas a situação mudou de uma maneira dramática no último século. Agora, a superfície das florestas duplicou. E a proteção das florestas é importante e aumentou, porque no passado nós devíamos proteger umas partes limitadas, os povoadinhos, e agora estamos protegendo também a rede rodoviária para os turistas e também isto teve muita importância. Agora temos muitas selvas, muitas florestas que são protegidas, mas não somos conscientes da importância delas. Não podemos viver nas montanhas realmente sem cuidar das nossas florestas. E realmente nós não sabemos, não é conhecido o fato que a crise do clima vai ter um impacto também sobre o papel de proteção das florestas. Do ponto de vista técnico e cultural, devemos reconhecer este papel e nos reconectar, e reconectar principalmente as pessoas que vivem nas vales ou que utilizam as vales para turismo, reconectar com este papel tão importante das florestas. Obrigada, Antônio. Obrigado a todos. Obrigado, Renzo. Realmente você é um professor, e digo isso pela qualidade do tema e também porque respeitou totalmente o tempo da sua palestra. E agora estamos no momento das perguntas. A primeira coisa que queria dizer é que, graças aos nossos palestrantes, falamos de floresta e proteção da biodiversidade e do clima. Depois falamos de floresta e alimentação, e depois floresta e educação e saúde, e finalmente de floresta e proteção do mundo urbano e dos que vivem também nas cidades. Isso porque mais de 50% da população no mundo vive nas áreas urbanas desde há 2 anos. Então, se afastou do mundo mais natural, do mundo rural. Mas 1 bilhão de pessoas ainda vive em conexão com a alimentação e a economia das florestas. Depende disso. Então, o paradoxo que nós temos é que nós estamos afastando cada vez mais da fonte da vida, a vida, a vegetação.
Esta é uma reflexão que queria fazer, mas agora há umas perguntas. A primeira pergunta é para Sharon, da Uganda, e é esta pergunta. Eu sei que há pessoas em Quênia, a população Semver, que tem um tabu no que diz respeito à corte das árvores. Acontece a mesma coisa também no seu vilarejo de Benete? Ou há tradições para a proteção das árvores no seu povoado? Sharon, pode falar. Muito obrigado pela pergunta. Temos muitas regras em Benin sobre as árvores. Nós não cortamos as árvores. Nós, para o fogo, por exemplo, as mulheres, para o fogo, utilizam a madeira que encontram já no solo cortada. E há árvores que são sagradas para nós. Então, nós não cortamos as árvores, porque são sagradas para nós. E também temos rituais que se fazem debaixo das árvores. Temos realmente uma vida graças às árvores. É por isso que nós não cortamos as árvores, porque perdendo as árvores e a vida das árvores, perdemos a nossa própria vida. Obrigado, muito claro. A pergunta vinha de Luiz Francisco Prieto, que agradeço pela pergunta. E tem também uma pergunta para Ranil. É Bastiel Buffon que coloca esta pergunta. Obrigado. Ranil, pode nos explicar um pouco melhor a ideia da moeda biológica, da biocurrency, para a recuperação da terra e também a analog forestry. Um dos dois, por favor, para dar também a Johnson a possibilidade de responder a outra pergunta. Obrigada. Posso responder as duas perguntas? A floresta analógica nasceu porque as florestas para nós não é uma plantação de um tipo de planta. Então, nós pensamos, temos que ter como um modelo a floresta original. Então, floresta analógica quer dizer ser análogos à vegetação que tínhamos antes, em termos de função ecológica e de arquitetura. As espécies podem ser uma mistura, exótica também, mas deve ser análoga, quer dizer parecida ao que nós tínhamos naturalmente em termos de funções e de estrutura. E o secretário da nossa rede mora na Costa Rica, há também um site, pode encontrar mais informações. E a biomoeda quer dizer capitalizar os serviços biológicos. Nas nossas fazendas, nós produzimos água pura, produzimos oxigênio, mas ninguém nos paga. É uma dávida que nós oferecemos, mas colocando um valor para isso, nós podemos dar aos camponeses mais dinheiro para os encorajar para que plantem mais plantas, porque eles estão realmente oferecendo um serviço. A nossa empresa, então, quer converter, quer fazer com que a moeda normal se torne moeda biológica para retribuir os serviços biológicos, ecológicos dos nossos agricultores. E tudo isso pode ser lido na nossa página internet. Obrigada.
Muito obrigado também. Realmente esta ideia de ter uma moeda biológica com o justo valor, porque além da moeda física, existe sempre esta parte biológica que ninguém considera, mas que é fundamental. Muito obrigado. Uma pergunta agora para Johnson, por parte de Dominique Pladel. Qual é o papel desempenhado pelos agricultores na recuperação das florestas e como se gerencia este elemento? Como os agricultores gerenciam depois as florestas que eles mesmos contribuem a recuperar? Sim, na Islândia, há vários agricultores que desempenham um papel na gestão das florestas através das ações do governo. O que se faz é planejar as florestas. Este é o começo. Devem ter uma autorização para poder plantar. Depois o agricultor pode plantar, porque, claro, devem-se decidir quais tipos de árvores, de espécies devem ser utilizadas, em consideração também com o meio ambiente. E é o que o governo tem feito durante 30, 40 anos. E é a maior parte das florestas recuperadas na Islândia. Eu já disse que as organizações não governamentais representam 25 a 30% do trabalho que se faz e o resto se faz por parte do governo, é uns 70% ou até 75%. Muito bem. Mais uma confirmação do papel do setor primário, dos agricultores, de quem realmente trabalha com a natureza, que o papel é fundamental, o papel dos agricultores, e confirma também a importância que Slow Food, que é uma organização que justamente lida com a alimentação dos consumidores, difunda a cultura sobre a gestão das florestas, porque nós todos estamos unidos no nosso destino, quer dizer, nós somos heterótrofos, quer dizer, nós consumimos só porque as plantas são autótrofas, quer dizer, transforma a energia do sol em energia química que nós podemos utilizar. E graças aos exemplos de Ramil, de Sharon, de Johnson e de Renzo, agora, depois dessa hora, temos mais clara a ideia que não existe um paradoxo na existência humana contra a existência das árvores. Existe uma maneira diferente de pensar do homem moderno em relação à natureza. Então, devemos trabalhar sobre a cultura do consumidor, para voltar mais numa relação saudável, que é viver com a natureza, na natureza. Muito obrigado por este momento de debate, de intercâmbio tão importante. A possibilidade de preencher uma ficha de avaliação na chat, pode encontrar um link para justamente nos dizer o que foi bom e o que faltou. Para mim faltou o tempo, porque gostaria de estar com vocês até o final do dia. Muito obrigada, um abraço enorme para todos e viva a vida. Obrigado. Grazie. Molto grazie. Grazie.
The future of our planet is decided at the table, in our daily food choices. What do we know about what we eat? How do we choose? Where do we buy it? You can make a difference and contribute to a future where everyone has access to food that is good. Eating must be a pleasure for everyone. We all have a right to food that is healthy, natural, fresh, and seasonal. Clean. Being aware helps us to choose food that is good for our health and the health of our planet. Fair. Knowing our food means making choices that are fair to us, to the producers, and to future generations. Slow Food has been working for over 30 years to defend biodiversity and fight the climate crisis by promoting good, clean, and fair food for all. Support Slow Food. Let's act together for the common good. Go to donate.slowfood.com/en and follow us at terramadreselunadelgusta.com. Grazie a tutti. A posto, grazie alle